Glória a Deus, graça e paz. Vamos continuar falando sobre muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o propósito de Deus na criação é conviver com o homem, é se relacionar com o homem, com a mulher, conversar, como ali no Jardim do Éden, na viração do dia, em diversos momentos especiais, específicos. Vinha Deus para conversar com o homem, posteriormente com o casal, pois o homem foi criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, com toda a possibilidade para andar com Deus, viver com Deus, obedecer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, nesse processo, Deus escolheu o homem na criação para ser o ser próximo. Isso vai gerar ali a inveja do diabo, vai criar o mal dos anjos, os anjos vão cair do céu com essa perspectiva da criação de um ser a mais, agora o ser humano, e esse ser ter uma possibilidade, uma empatia, uma possibilidade de conhecer a Deus, de se relacionar com Deus, de ser amigo de Deus, maior do que o anjo. O anjo tem uma distância maior de sentimento, de emoção, da forma de ser criado, da possibilidade de intimidade, de chamá-lo de pai, de Deus nos chamar de filhos. Então há todo um maior processo, uma maior possibilidade de comunhão do homem, da mulher, do ser humano com Deus do que qualquer outro ser. Ele pode ser chamado de filho e o filho vai estar acima dos anjos. Nós somos criados em poder, em vários aspectos, inferior aos anjos, mas com potencial para superá-lo. Então, vêm os anjos e criam essa guerra espiritual para tentar impedir o homem de se relacionar com Deus e superá-lo. O homem que ama Deus, o homem que anda com Deus, supera os anjos. O filho superou os anjos. O filho é maior do que os anjos. E Deus, então, quer nos escolher, nos escolhe para sermos filhos de Deus. Então, nós vamos ver agora os textos bíblicos, todos eles, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, nos apontando isso, desde a criação, antes da queda, este relacionamento. Vem o diabo, vem a serpente, Satanás, o dragão, a antiga serpente, toda a Bíblia, trabalhando para que o pecado esteja à porta, o pecado perseguindo o homem para causar esta separação entre o homem e Deus, para impedir essa comunhão, impedir a amizade do homem com Deus, separá-lo de Deus. É o que Deus vai falar ali com Caim, que é o nosso primeiro texto. Então, Deus vai falar, o diabo é o pecado jaz à porta, o maligno, o mal. Cabe a você dominá-lo, vencê-lo. Não deixe o mal dominar a sua vida. Não deixe a intenção do mal, a direção do mal, do pecado, da maldade dominar a sua vida, a iniquidade. E essa maldade, essa iniquidade se levanta contra Deus no pecado, no primeiro, na desobediência, para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e no pecado de Caim. Caim vai matar Abel e Deus vai falar com Caim. Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo, vencê-lo, superá-lo. É um pecado contra o irmão, contra o próximo. Então, o mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo, é o mandamento que vence, o mandamento do amor. O amor vence. Jesus vence pelo amor. Vence o mal, vence o pecado, vence a maldade. Vence a desobediência, o desinteresse, tanto por Deus quanto pelo próximo. Jesus vem, obedece ao Pai até o fim, ama o Pai. Por isso, Jesus dá ouvido ao Pai, faz a vontade do Pai, porque Ele o ama. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Jesus ama o Pai, por isso é fiel até a morte, morte de cruz, obedece.
cumpre a primeira parte, mas é necessária a segunda. O segundo, semelhante a esse, ele nos ama. Ele é humilhado, ele é crucificado, ele sofre, ele é desprezado, sua mão é perfurada, seu pé, seu sangue é vertido, ele morre por nós, ele nos ama até o fim. Ali é por nós. Os detalhes finais é amor por nós, é amor que vence. Então, ele vence. Então, diante de Deus, quem venceu foi o que mais amou. Jesus amou ao Pai e amou a nós. Então, esse é o nosso caminho. É o que a Bíblia vai nos mostrar. Então, depois de vermos com alguns detalhes que tanto Caim quanto Abel vão ao culto, promovem oferta, adoração. Um deles não é recebido, Deus não se agrada nem de Caim nem da sua oferta, embora esteja no culto. E Deus se agrada tanto de Abel quanto da sua oferta. E nós já fixamos aqui, já determinamos, já observamos na palavra de Gênesis e Apocalipse, que o que vai fazer Caim ser rejeitado é porque falta um dos dois pontos. Não pode ter um só. Ele não pode levar a maior oferta, realizar o culto mais demorado, fazer tudo possível, maior esmero, 100% de dedicação, preparou o altar, preparou o lugar, se ele desprezou o seu irmão, se ele não olhou para o seu irmão, se ele não dividiu com o seu irmão. Ele disse, eu amei a Deus, mas você se esqueceu do seu irmão, então você foi rejeitado. Não é isso que Deus quer. Deus nos criou em família, com irmãos, com próximos, com o nosso próximo. Temos que amar o nosso próximo. Não importa se você chega diante de Deus, bate no peito, levanta a cabeça, oferece o maior dízimo de todos, maior oferta, e faz o culto mais demorado e canta mais alto. O que você fizer, fez para Deus, mas não olhou para o seu irmão, não cuidou do seu irmão. Deus vai falar com você, Caim, você, seu nome, e o seu irmão? O que você tem feito pelo seu irmão? Você quer fazer tudo por mim. Você diz que me ama sobre todas as coisas, mas e o seu irmão? E o seu irmão que está precisando? E o que você tem, a sua riqueza? Quanto você tem dividido? Quanto você tem ajudado o seu irmão pobre? Quanto de esmola você tem dado? É assim que funciona. Cornélio foi escolhido de Deus, o anjo veio, confirmou, Cornélio, você tem agradado a Deus, porque a sua esmola e a sua oração têm subido até Deus. É isso mesmo, desde Gênesis, passando por Cornélio até Apocalipse, e na sequência todos que vêm a essa terra. É assim que Deus escolhe, e Deus escolhe. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Você tem que ser um escolhido. É pelo seu amor. Pelo fruto os conhecereis. É pelo bem, é pelo amor que você demonstra, o cuidado, o interesse, o zelo na obra de Deus. Que essa obra vai ser a Deus, o serviço a Deus, o amor a Deus, a dedicação a Deus provada quando você vence o pecado, quando você sabe o que Deus gosta, o que Deus não gosta, e você se esmera em fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus, ponto 1. Mas pelo seu irmão, você olha para o seu irmão, você cuida do seu irmão, você socorre o seu irmão, ponto 2. Juntou, agrada a Deus. O trabalho do diabo é tentar separar um do outro. Ou você é adorador de Deus, super adorador, ou você dá esmola e cuida do pobre. Ele não quer deixar que isso se junte. Porque quando se junte, Deus vem. Vem a bênção de Deus, Deus te escolhe. Deus me escolhe dessa forma. Por isso eu sou o escolhido. Por isso Deus habita em mim. Por causa disso. Porque eu posso, sempre pude, sempre fiz isso. Amei meu irmão, amei minha irmã, amei meu próximo. E amei a Deus. Sem distinção. Sem achar que um invalida o outro. Não, um é parte do outro. Um chama pelo outro. É necessário que amemos a Deus e ao próximo. Jesus nos amou como irmãos para
recebermos a herança, a melhor herança com Ele. Ele cuida de nós. Ele está aqui para cuidar de nós. E Ele ama o Pai. Ele obedece até a morte, morte de cruz. Ele é obediente ao Pai e cuida de nós. Então Ele agrada a Deus. Ele é o modelo do homem e da mulher que agradam a Deus. É Jesus, é andar no seu caminho, entrar pela porta estreita. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele nos ensina a amar. Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. Não adianta você dizer que ama a Deus e despreza e odeia o seu irmão, o seu próximo, o pobre, o que tem necessidade de uma esmola, e você tem os bens deste mundo, como nos diz João em suas cartas. Você tem e nega. Você desagrada a Deus. Deus não te escolhe. Jesus não fez isso. Não é isso que Deus quer. O Pai não quer isso entre os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso agrada a Deus, é essa a vontade de Deus. Então, Caim é chamado, Caim oferece, está no culto, mas não agrada a Deus. Abel fez a sua oferta e é agradável a Deus, porque tem algo de Cristo, do sacrifício e da distribuição. Caim não tinha nada para o irmão, não preparou nada para o irmão, embora tivesse preparado tudo para Deus. Mas faltou alguma coisa, por isso ele não foi aceito. Deus não aceitou nem Caim, nem a sua oferta. Abel preparou o culto, foi ao culto também, como fez Caim. Mas a sua oferta fez com que Abel pensasse em Caim, pensasse no pai, pensasse na mãe. Ele tanto adorou a Deus quanto cuidou do seu irmão, fez algo pensando no seu irmão. Isso agradou a Deus, isso agrada a Deus. É isso que Deus faz, foi isso que Jesus fez por nós. A cruz é para cima, é obediência ao Pai, e é para o lado, é por amor por nós. Isso forma. A cruz tem todo esse significado do amor. Jesus amou até o fim. Obedeceu a Deus, amando a Deus por obedecê-lo, e amou a nós, morrendo por nós, pagando o preço do pecado, mas agora nos ensina a amar. Agora nós seguimos Jesus, eu creio em Jesus, então faça como Jesus, ande pelo seu caminho, ame, obedeça a Deus e ame o seu irmão, ame o seu próximo. Vamos ao culto. E logo, o dirigente daquela religião, daquela denominação, se precipita e põe a mão na cabeça e diz, se você um dia levantou a mão aqui, é membro, é contribuinte, vem aqui aos cultos, está tudo ótimo. Ele já proclama, está tudo certo, você veio ao culto. Isso não é correto, é um ensinamento errado. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios ou falamos novas línguas. E Deus, o Pai, Jesus ali diante do trono de Deus, do tribunal de Deus, vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Porque praticar essa iniquidade, como Caim, fez culto, foi ao culto, mas não foi aceito. Então, nós também temos que ter esse cuidado. Vem ao culto onde eu sou o líder, traz o seu dízimo, vem para o culto, vem participar, é o culto de ceia, mas eu preciso dizer para você, espero que você esteja sendo aceito por Deus. É claro que por mim, pela denominação, você é muito bem-vindo ao ter o nome no livro do hall de membros, ao ser dizimista e tantas outras coisas. Você vem trabalhar, você ajuda, você tem um cargo, tem um ministério, faz isso, faz aquilo, é o nosso diácono, é o nosso ministro de louvor, a nossa ministra, canta muito bem, mas eu não vou me precipitar dizendo que você é a escolhida de Deus, está sendo aceita por Deus. Eu oro para que você esteja sendo aceita por Deus. Que os seus atos, que os seus gestos, que a sua intenção, que a forma como você está lidando com o todo, tanto do culto,
da voz que você tem, da afinação que você tem, que transmite essa beleza do culto para quem vem, é ótimo. Mas eu espero, eu oro por você, para que também a forma como você está pensando ali, a forma como você está fazendo, esteja sendo de acordo com a vontade de Deus, esteja agradando a Deus. Que isso é o que importa. Porque lá no último dia muitos vão aparecer dizendo: Senhor, Senhor, eu cantei, eu toquei, eu preguei, eu falei, eu fui, eu dei, eu contribuí. E Deus vai rejeitar, porque não o agradou. Como Caim, está no culto, fez o culto. Ali não tinha um dirigente para dizer: eu Caim, muito bem, Caim, você trouxe muita coisa, foi muito bom, você é uma bênção. Nem que o Abel. E Deus está rejeitando um, Deus está aceitando outro. Tinha apenas Deus. Que haja isso sempre. Temos que agradar a Deus e não aos homens. Obedecer a Deus, fazer conforme Deus está determinando na palavra, e não a minha denominação. O meu fundador, a minha denominação, aquele nome, são insuficientes, são incompetentes, são incapazes de determinar se está de acordo com a vontade de Deus ou não. Porque nós olhamos toda essa aparência, nós olhamos por fora, mas Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe quem é o verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. Nós não sabemos do coração, Deus sabe. E é nesta avaliação do propósito do coração que Deus vai determinar se o seu culto está sendo recebido ou não, se você está sendo recebido ou não, se a sua oferta está sendo recebida ou não. Tanto é que Jesus nos alerta: se você vem para o culto e traz a sua oferta, você quer agradar a Deus. É claro que o dono, o dirigente, o dono da sinagoga estavam muito felizes de você estar ali, ter saído da sua casa, tirado o dia para ir à sinagoga e levado a sua oferta. Mas Jesus nos alerta: cuidado, nós estamos vendo no exterior, mas Jesus está vendo o coração. Então, se você, a sua consciência interior, o profundo do seu ser com você mesmo, você se avalia, você se analisa. Então, você se lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra você. O que Jesus nos ensina? Deixa ali a sua oferta. Não vai entregar a oferta a Deus achando que vai estar bem com Deus, se você lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Pode ser o que aconteceu com Caim. Ele tinha feito alguma coisa contra Abel, algo errado. Ele precisava, antes do culto, antes da oferta, ir lá se reconciliar com seu irmão. Então Jesus disse: olha, deixa ali a sua oferta. Não chega lá no altar, não entrega não. Vai, se reconcilia com seu irmão. Ele tem alguma coisa contra você, alguma coisa está errada. Então vai, se reconcilia, conversa com ele, reata ali o diálogo com ele, aí vem com a consciência limpa, tranquila, entrega a sua oferta. Deus vai receber você e a sua oferta. Você não vai ser rejeitado, não vai haver uma tristeza, um vazio espiritual. Você vai sentir a presença de Deus, vai sentir a alegria do Espírito Santo, como agora o Espírito Santo está aqui falando. É isso, confirmando. Eu estou sentindo, eu sei que essa palavra é do Espírito Santo, que ele está se alegrando. É isso mesmo que ele quer, foi isso mesmo que Jesus disse. É isso mesmo que temos que fazer. Você tem que agir assim. O culto, mas o culto não é só para Deus. O culto é para Deus. Deus está julgando, é de acordo com a vontade de Deus. Deus é o juiz. Não é o seu pastor, não é o padre, não é a missionária. Não é a melhor profeta que está olhando o seu exterior, dizendo: muito bem, nossa igreja está crescendo, a obra está progredindo, o irmão trouxe uma ótima oferta, vamos investir, perfeito para o homem, mas não para Deus. É Deus que vai dar a palavra final. É Deus quem tem que dizer. Senão você será condenado, está sendo condenado, está perdendo a alegria. Depois do texto de Caim, onde o semblante de Caim descaiu, ele foi lá para se sentir mal,
ele não volta renovado, a alegria da salvação não está se renovando dentro dele. Ele está ali quase como Sansão, o Espírito de Deus está se afastando dele. E aí cantam, não retire de mim o teu espírito, e ele sente que está esvaziando seu conteúdo, sua alegria. Então Caim fica amargurado, seu semblante cai. E Deus viu tudo, desde o princípio, até mesmo o relacionamento dele com Abel. Ele foi rejeitado e agora ele está revoltado. Ele está abatido. E Deus está falando com Caim. Por que você está assim? Onde está seu irmão? Seu semblante está abatido, está tudo errado. Você está vivendo errado, você não está me agradando, eu não estou te escolhendo. Você está no engano. Você está na mentira. Você não está me adorando em espírito e em verdade. Não é assim que eu quero. Vamos então ver agora um texto importantíssimo que vamos trabalhar de forma paralela. Vamos ver isso acontecendo, porque Deus é o mesmo. O que Deus está dizendo lá em Gênesis, ele está dizendo na palavra toda, é o mesmo Deus, nada mudou. Nem um i, nem um pingo, nem um tio, nada. É Deus ali revelando, você vai conhecer a verdade vai te libertar de todo este engano, você vai receber a verdade, vai interpretar a Bíblia toda, igual de Gênesis a Apocalipse. Vai entender como Deus quer que você entenda, como o Espírito Santo nos revela que é a palavra. Então, vamos ver um texto agora muito importante para nós, um texto no Novo Testamento, que vai mostrar uma situação muito semelhante à de Caim e Abel no culto, e o culto sendo pior para Caim. O que vai acabar ali com a vida, em vários aspectos de Caim, é este culto errado, essa postura errada diante de Deus ali é muito sério. Nós temos que fazer essa distinção entre o sagrado e o profano. O sagrado é aquele momento específico, especial, é para Deus. Tem que ser na medida certa, com o toque certo, com o sentimento certo, com pensamento, com ação. Tem que ter um prelúdio, tem que ter um preparo, uma vida. Quando se está diante de Deus, você revela ali para Deus. Você chega, apresenta para Deus a sua vida. Deus contempla seus gestos, seus atos, seus sentimentos, seu coração. Deus faz a leitura. Quem é este que se aproxima diante de Deus? Você está tomando o nome de Deus em vão? É algo seríssimo, é o sagrado. É o especial, muito específico para Deus, agora é para Deus. Cuidado, vigia ao entrar na casa de Deus, vigia ao fazer um voto para Deus. Vigia, tem cuidado, muito cuidado. Todo cuidado é pouco, tenha toda a reverência ao sagrado, você está diante de Deus. Então, cuidado com o que você pensa, com o que você fala do seu irmão para Deus. Cuidado com o que você vinha fazendo. Cuidado se o seu irmão tem alguma coisa contra você. Para aí. Volta. Não vai muito à frente, não. Não venha a Deus de mãos vazias ou desagradando a Deus com a mão cheia, mas com ódio pelo irmão, brigou com o irmão, maltratou o irmão, mentiu, fez alguma coisa contra o irmão, prejudicou a vida do próximo, não ajudou o próximo, menosprezou, difamou. Então é o cuidado, peça perdão a Deus e peça perdão ao seu irmão, ao seu próximo, antes do culto, antes da oferta, antes de chegar diante de Deus. Não brinque com Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele irá ceifar. Tenha cuidado, não esqueça disso. Não deixe que ninguém diga para você que mudou, que agora vale você levantar a mão e trazer a oferta. Aí a igreja vai crescer e você será muito bem-vindo, vai ser uma bênção para a igreja. Não deixe ninguém te enganar dessa forma. Não se engane. De Deus não se zomba. Então tem que ter todo um cuidado de vida, de prática, de obediência a Deus e de amor ao próximo, de esmolas, coisa que aí o diabo não quer que você faça.
o pecado, o diabo, a mentira, o engano, não querem que você agrade a Deus, porque ele não quer ver você de bem com Deus, nos braços do Pai, sendo chamado de filho, alcançando as alturas, alcançando tudo que Deus tem para você. Tem alguém que não quer que você alcance isso. Os anjos não querem, porque você, sendo filho, você supera os anjos. Você é filho. Então você tem uma intimidade com Deus maravilhosa, abençoada, acima do que os anjos podem ter. Isso é causa, então, da revolta dos anjos, de Satanás, da serpente, do dragão, do mal, contra você, quando você ama o próximo, porque você agrada a Deus, quando você faz o bem, quando você dá esmola, quando você ajuda o necessitado e vai ao culto e serve a Deus, fechou. Então ali vem a bênção de Deus, você está sendo uma bênção. Você está sendo como Abraão, como Jacó, como José, como Davi, como Isaías, como Jeremias, como Cornélio, como Paulo, como Pedro, nos melhores dias, nos melhores momentos, quando obedeciam a Jesus, quando obedeciam a Deus. Então eles obedeciam, agradavam a Deus, amavam a Deus sobre todas as coisas, mas também amavam o próximo, não desprezavam o próximo. E assim se tornavam escolhidos de Deus, escolhidos para a presença de Deus, escolhidos para a habitação de Deus, escolhidos então para Deus revelar a sua verdade, você ter intimidade com Deus, escolhidos para ser amigos de Deus. É isso que nós temos então de Gênesis e Apocalipse. Então o momento aqui que nós vamos ler é 1 Coríntios, capítulo 11, a ceia do Senhor, em que nós temos em 1 Coríntios 11, versículo 1, começa dizendo: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Muito bem, ele obedece a Cristo, é imitador de Cristo. Então Cristo ensinou a amar, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, que vos ameis como eu vos amei. Dou a minha vida pelos meus irmãos. Então é isso que Deus quer. Exatamente. Se alguém te ensina que o que Deus quer é que você dê oferta na igreja e viva para a igreja, esqueça do seu irmão não importa, está te ensinando errado. Você poderá ir para o inferno, ser rejeitado por Deus, sofrer, ser triste, ser amargurado, ser errado, falar coisas erradas porque você não tem a inspiração do Espírito Santo, porque você ainda não agradou a Deus como Deus quer. Que o ame e ame o seu irmão. Você está sendo ensinado errado. Por isso as coisas estão erradas. Você não está bem, você está com problemas, você não tem o entendimento correto da vida, das coisas de Deus, do que está acontecendo. Você não é uma pessoa feliz, alegre, esclarecida, você não entende. Agora veio tantas tribulações, tantos medos, tantos problemas, tantas crises. Você sente que está errado, que Deus poderia estar te esclarecendo, você poderia estar conhecendo a verdade, poderia ter a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. Você não tem. O que está errado? Alguém está te ensinando errado. O homem está satisfeito, mas Deus não está. Então você recebe ali o abraço do homem, da mulher, da congregação, do líder, de quem está se beneficiando, não precisa de mais nada. Está se beneficiando materialmente é tudo que ele precisa. Mas no coração, você não está ainda agradando a Deus. Então, em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Caim também foi para pior. O grande desastre da sua vida foi oferecer uma oferta para Deus na hora errada. Ele não estava bem com o seu irmão e não foi aceito por Deus. Você tem que estar amando a Deus e amando ao próximo. Alguma coisa estava errada. E não é simples. Não é uma coisa só. Eu vou abraçado com Abel, então, vou fazer o culto de qualquer maneira. Vou servir a Deus relaxadamente.
não vou me importar com a palavra de Deus, com a obediência a Deus. Está errado, está incompleto. Tem que ser a Deus e ao próximo. Então, se não for assim, vocês se ajuntam não para melhor, senão para pior. Sua vida vai ficar pior. Você será condenado. Na sua chegada, Deus viu, se apresentou a Deus. Apresentou-se a Deus totalmente desconcertado. Você não faz distinção entre o sagrado e o profano. Mas o profano é a maldade. Não, o profano é o comum. São 6 dias que você faz o seu trabalho, todas as suas coisas. Faz bem feito. Faz com o irmão. Ajuda em casa. Faz o melhor que você puder nos 6 dias. O 7º dia é o dia do Senhor. Nesse dia eu me apresento a Deus. Eu tenho que ter vivido bem os 6 dias, feito bem. Se eu não fiz, se meu irmão nesses dias está de mal comigo, maltratei o meu irmão, volta antes do 7º dia, antes do culto, antes de se apresentar a Deus, vai lá, conversa com ele, pede perdão, se acerta, aí vem, traz a sua oferta no 7º dia. Se não, esse ajuntamento do 7º dia é para pior na sua vida. Você vai ficar igual Caim, seu semblante vai descair, as coisas vão dar errado, você vai se sentir mal. Você vai ver que seu irmão está mais alegre que você. Caim ali ficou com inveja da resposta de Deus para Abel. Abel foi recebido, Abel foi acolhido, Abel foi abençoado e você sentiu, você viu, Deus revelou. Recebi Abel, me agradei de Abel, não me agradei de Caim. E tantos outros. Me agradei de Jacó e não me agradei de Esaú. Me agradei de José, me agradei de Davi e não me agradei dos seus irmãos. É assim que funciona. Desde Gênesis, Deus quer que você se apresente da forma correta, o adore em espírito e em verdade, seja batizado com o Espírito Santo, seja uma bênção, como foi Abraão que acolheu em paz ali os anjos, os espias que vieram e tantos outros acolheram anjos, agradaram a Deus e serviram, fizeram bem, foram uma bênção, não foram só abençoados, também foram uma bênção e Deus se agradou. Então o que fizeram foi para melhor. Mas aqui na ceia alguns estão fazendo para pior. Versículo 18. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Então já há um problema, divisões, dissensões, um falando mal do outro, um criticando o outro, um dizendo que não é bem assim, que é assim, que está mal interpretado, está mal feito, que não merece a promoção, não merece ser bem tratado, qualquer coisa, entre vós dissensões, e em parte eu creio. Versículo 19, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então há um processo de escolha. Quando se reúnem e conversam, Deus ouviu a opinião de um, ouviu a opinião de outro, como Jó e os seus amigos, e Deus escolhe sempre. No culto da ceia, toda a ceia é um culto muito marcante, é um culto para escolhas. Deus está ali vendo como você entrou, como você chegou, o seu passo, o seu olhar, sua caminhada, seu gesto, o julgamento, o coração. Deus está vendo o seu coração, Deus vê o seu coração. E Ele está mesmo, faz parte, sempre. Deus olha, chegaram 2. Deus está vendo como um chegou, para que lado foi, sentou, não sentou, conversou, não conversou, olhou, não olhou, pensou, julgou, falou mal, falou bem, orou, não orou, deu 30 glórias a Deus e virou a cara, desprezou o seu irmão, pensou mal, falou mal do irmão e deu 40 glórias a Deus, o outro deu 1 glória a Deus e abraçou 50 pessoas, tudo na balança de Deus, 1 a 1, até o final do julgamento, do culto, da adoração, e Deus dizer quem o agradou, quem não o agradou, quem entrou com bom propósito, quem não entrou.
E assim, há heresias ali no meio, contrárias à vontade de Deus, a coisas erradas, mal faladas, mal pensadas, mal interpretadas, mal julgadas, feitas relaxadamente, mal feitas, mal trazidas, mal embrulhadas, mal pensadas, desprezadas, feitas com relaxamento, sem amor, sem dedicação, sem estudo, muita coisa. 6 dias farás o teu trabalho, 7º dia do Senhor. Então, 6 dias de preparo para o 7º dia, de cuidado, de estudo, de leitura. Pode estudar? Pode. Posso fazer um curso bíblico? Pode. Posso pensar no 7º dia, como funciona? Pode. Pode chamar um grupo? Claro que sim. Ótimo. É isso que você quer? Você quer fazer melhor? Já está contando. Os 6 dias estão contando. Aí chega aquele, olha, eu li, eu sei, isso não é heresia, não. Isso é assim que eu li. Ah, você leu? Você se dedicou a mim? Deus está feliz, está agradando a Deus. Muito bem, meu servo. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sempre Deus julgando. Então Deus está julgando os que são sinceros, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ah, eu fui na casa do irmão, eu pensei no irmão, eu fui ajudar, foi ajudar e Deus te faz pensar, te revela o outro. Ah, eu tive uma lembrança, tive um sonho, eu pensei em você, vim aqui, eu vou te ajudar. Então está sendo sincero, está agradando a Deus, Deus já está se relacionando com você, está ótimo. Você está amando a Deus, obedecendo a palavra de Deus, quer conhecer mais a Deus, está buscando a Deus pela madrugada, sendo sincero com Deus e com o seu irmão. Então você está numa posição que agrada a Deus, que Deus pode tomar você como amigo e Deus vai fazer através de você, com você. Ah, vamos juntos, vamos ajudar, Deus, vamos fazer com que ninguém se perca, com que ninguém passe fome, com que ninguém sinta frio. Vamos, Deus. Ótimo. É isso mesmo. Deus quer você ali para fazer essa parte. Porque alguém está clamando, alguém está chorando, alguém está sofrendo, pedindo a Deus. Deus, me ajuda. E Deus está à procura do sincero, do fiel, do seu amigo, que ele possa dizer, leva lá para ele está me pedindo. Você é meu filho. Você vai trabalhar comigo. Eu te escolhi, eu preciso, eu quero, eu te chamei, eu te quero. Você vai levar a palavra, você vai levar o alimento, você vai levar o cobertor, você vai levar o pão, a água, vai levar o cuidado de Deus. Você é filho de Deus, então vai trabalhar com Deus, vai viver com Deus, vai ouvir a Deus, Deus vai habitar em você. Você está preparado, você está agradando a Deus. Deus te escolheu para isso. Porque você é sincero e fez o certo, que é para Deus e para o próximo. Versículo 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então não adianta eu montar aqui minha igrejinha, meu templo, minha denominação. Quem vier para cá tá ótimo, tá perfeito. Para Deus, não. Pode ter muito dinheiro, muita oferta, muita gente. Para Deus, não. O critério de Deus é outro. É como a sua igrejona aí rica está cuidando dos pobres. Como está o culto, como está a preparação, o que vocês estão fazendo, é o que agrada a Deus. É assim que Deus escolhe, desde lá de Adão, Eva, Caim e Abel. E é a mesma coisa, é o mesmo Deus. Parece que é Caim e Abel aqui preparando a ceia. E para Deus, Abel preparou a ceia, partiu o corpo, derramou o sangue e fez para o irmão. Fez alguma coisa para Deus e para o irmão. Fechou. Agradou a Deus, foi escolhido, foi recebido. Abel é sua oferta, o seu culto. Outro vem, Caim, faz mal feito, ou para o próximo ou para Deus, e ele recebe de Deus essa palavra de Paulo. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não foi, a de Caim não foi, aqui em Paulo, 1 Coríntios 11, versículo 20, não é.
Não adianta, para todo mundo todo mundo está te abraçando, mas para Deus não é. E é o que importa. Versículo 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, um tem fome e outro embriaga-se. Então, importou o que você fez ou deixou de fazer para o seu irmão. Então, você vem na ceia e está lá o símbolo da ceia, que é o pão partido para todos, os pedacinhos de pão. Os cálices repartidos para todos. Então, Jesus morreu por todos, amou a todos nós, e essa é a ceia do Senhor. A comunhão com Ele, com o Senhor, Ele está na mesa, e os irmãos na mesa, todos juntos. Então, você tem que se lembrar do Senhor, chegar perto do Senhor, ouvir o Senhor, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, aprender de Jesus e olhar para o seu irmão. Você está comendo tudo, você está bebendo, você está ficando embriagado com o vinho que era servido, vinho natural, comum, normal, que levava mesmo a ficar embriagado. Não era para ninguém ficar embriagado, era para todos beberem, ficarem alegres e terem uma ceia abençoada, da alegria ali com o vinho como forma de alegrar, de demonstrar alegria pela vida, pela renovação da vida. Então, este é o meu corpo, este é o meu sangue, comai, bebei. E juntos, e nos alegrando juntos, já bebeu, já comeu, vamos comer juntos. Esse é o sentido da ceia. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. O cálice é igual, o pão é igual, o vinho, a alegria tem que ser igual. Você está bem? Como é que está a sua família? Você está precisando de alguma coisa? Então, o culto da ceia é o culto da comunhão, mas não só com Cristo. Por isso tem o cálice e o pão repartido. É com o seu irmão e com Cristo. Para que não fique um com fome e outro embriagado, outro alegre, feliz, bebeu todo o vinho e o outro não bebeu. Todos têm que beber o vinho. Jesus disse que se alegrava de estar com eles e que agora só ia tomar com eles lá nas bodas do Cordeiro, lá na festa, o vinho com Jesus. Nós bebemos aqui, preparando, esperando. Um dia eu vou beber com Jesus, vou beber o vinho com Jesus, vou me alegrar na presença de Jesus. Ele está esperando esse dia. Quem está bebendo o vinho está esperando, profetizando a alegria do encontro com o Senhor. Ele vai falar, vamos beber o vinho, venha beber o vinho comigo. Então nós vamos lembrando dele também bebendo o vinho, comendo o pão, fazer isso em memória de mim. Porque ele já está aqui agora em espírito, mas vai estar conosco um novo corpo no céu, e lá, com um novo corpo na ressurreição, ele vai beber um vinho especial conosco, lá nas bodas, na festa, na alegria, todos bebendo igualmente o vinho com Jesus, o vinho da alegria, o vinho da ceia, porque o sangue de Jesus nos traz alegria, nos traz salvação, nos traz perdão. Então vamos beber o vinho. Muitas vezes falamos de graça, mas nos condenamos, nos proibimos de tantas coisas que Jesus disse para não proibir, para não estar atando um fardo pesado que você não cumpre, mas criou-se esse fardo e você não tem coragem de conhecer a verdade te libertar e você falar a verdade, você pegar esse texto e falar o que está aqui escrito, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Então você tem muito, preparou a sua ceia, trouxe muita coisa e começou a comer, é seu, não compartilhou com o irmão, você bebeu tanto, você tinha tanto vinho que você está embriagado, o outro está com vergonha, que ele não tem, ele está sem dinheiro, ele não trouxe o vinho, ele está lá fechado, ainda não bebeu nem um pouco de vinho. Um tem fome e outro embriaga-se, nem comer, nem beber.
Então temos que comer e beber com equilíbrio, com temperança, com amor, com igualdade, repartindo o vinho, repartindo o pão. Versículo 22. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não vos louvo. Nisto não vos louvo. Então, ele está falando a verdade e dizendo, eles estão envergonhados, os pobres, os que nada têm, envergonhais os que nada têm. Estão ali, você se banqueteia, você mostra que é rico, você tem muito, faz a festa, pensa em Deus, fala em Deus, canta muito, canta alto, bebe o vinho, canta mais alto, fala mais, está feliz, tem alegria, mas não compartilha essa alegria, não compartilha essa alegria, ele está envergonhado. Agora Paulo também está dizendo para que você também caia em si, se arrependa, se conserte, também se envergonhe. É isso mesmo que Paulo quer. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Então lá no seu íntimo, lá na sua casa, você come lá na sua mesa o que vocês puderem, tudo o que vocês puderem, bebam, embriaguem-se na sua casa, mas não aqui em público, não aqui na frente do que nada tem. Ele está com vergonha. E eu quero que você sinta vergonha também. Eu quero um equilíbrio. Eu quero justiça. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Vou falar com vocês. Não estou gostando. Mas o rico muitas vezes não gosta, não quer ser repreendido, não quer se envergonhar. Ele não tem razão. Ele é rico, ele quer sempre beber muito, sorrir muito. Ele está feliz. Ele está ganhando muito. Mas Paulo não vai deixar isso passar. Ele vai falar. Louvar-vos-ei? Vou ficar dizendo que você é grande ofertante, contribuinte, dizimista. Você vem sempre, você pega o seu carro, chega aqui, volta em casa, depois vem de novo, traz mais alguma coisa para nós. Você é ótimo, mas não está agradando a Deus, não está certo. Não vos louvo por isso. Nisto não vos louvo. Vou criticar, vou apontar o erro. Se você está envergonhando alguém, você também vai ser envergonhado. E se não for envergonhado aqui agora, nesse momento de arrependimento propício, você vai ser envergonhado diante de Deus. Você pode sim ser um que vai chegar lá e vai ouvir. O que Paulo já conhecia, o texto, ele conhece o texto da ceia. Então ele sabia, Jesus já havia dito isso. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, e Jesus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos para o fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes, vai haver vergonha, vergonha eterna, porque você não amou a Deus ou não amou o seu próximo. E você vai dizer que não te ensinaram, que não disseram para você que conta. Você bebia, comia e bebia na mesa, na ceia do Senhor, e estava errado, era para pior. Você estava como Caim, plantando ali a sua condenação. Se você é relaxado com Deus ou no amor ao próximo, você está se reunindo para pior. Você está chegando, se apresentando a Deus, está sendo achado em falta, pesado na balança. É para pior. Então nós aqui vamos encerrar essa meditação, mostrando aqui esse paralelo entre o culto de Caim e Abel e a ceia do Senhor de Paulo no Novo Testamento. E ver que o princípio é o mesmo, a escolha, o que está sendo feito, como Caim está apresentando a oferta, como Caim está olhando, verificando, ajudando o seu irmão ou não, se tinha alguma coisa contra, se não se reconciliou, alguma coisa estava errada na vida de Caim. E aqui está claro o que está errado. Na ceia de Corinto, que Paulo está chamando a atenção, é que muitos ricos estão envergonhando os pobres. Estão achando que a ceia do Senhor se refere só ao Senhor. Não estão vendo que foi repartido. No próximo estudo vamos ver o que significa a ceia,
partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Vamos ver esse significado que os ricos de Corinto não estavam vendo. E hoje não estão sequer sendo ensinados. Que tem que ver como está o irmão, o que está fazendo, o que está passando, o que ele tem, o que ele não tem, está tendo falta. Então, em casa você é rico, come e bebe à vontade. Aqui você lembre-se do seu irmão, olhe para o seu irmão. Aí vem alguém e fala, troque o cálice, abrace o seu irmão. Se alguém tiver alguma coisa contra você, se você não está conversando com alguém antes de participar da ceia, vai lá no lugar dele, converse, peça perdão. Tudo isso é promovido dentro desta visão, deste princípio. Tem que ser assim. Porém, mesmo assim, se eu mando, eu tenho que ter cuidado. Porque lá no coração ele pode rejeitar, fazer ali diante de mim. Tá, o senhor está mandando, eu vou fazer. Mas na verdade eu não quero, eu não iria. E ainda deixo isso claro no contexto de que ele está indo ali obrigado. Então está diante de Deus. Está tudo bem? Aí eu vi você abraçando aquela pessoa que eu soube que vocês tiveram uma desavença. Não sei, espero que sim. Espero que tenha sido com sinceridade. Porque o versículo 19 me disse, e até importa que haja entre vós heresias, coisas mal feitas, coisas erradas, que na frente diz uma coisa, por dentro, no coração, é outra coisa. Para que os que são sinceros se manifestem entre vós, que seja sincero. Espero que sim. Porque senão a gente pode estar vendo aqui uma cena, uma encenação. E aí você vai cair lá na palavra de Deus, que vai dizer, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não ama o próximo, não faz o bem, não se preocupa com a viúva, não se preocupa com o órfão. E a verdadeira religião, para Tiago, é essa religião que cuida da viúva e do órfão nas suas necessidades. Então você está errado por dentro, e o pastor, o padre, a missionária, com toda a alegria, que bom, fulano, ciclano se abraçaram, está resolvido. Mas Deus é que sabe o coração, como realmente está sendo o procedimento. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.